Meu marido sabia que eu tinha medo de altura e mesmo assim me empurrou de um bungee jumping. Agora ele chora porque eu transformei seu maior medo em realidade. Eu sempre deixei muito claro que tinha pavor de altura. Não era frescura, não era medo bobo. Era algo real, paralisante. Elevadores panorâmicos já me davam crise de ansiedade. Varandas muito altas me faziam tremer. E qualquer ideia de esportes radicais envolvendo altura estava completamente fora de cogitação. Meu marido sabia disso desde o primeiro mês de namoro. Eu contei histórias, expliquei crises que já tive, deixei bem claro onde estava o limite. Mesmo assim, ele sempre gostou de brincar com isso. Fazia piadinhas, dizia que eu precisava superar, que medo era coisa de gente fraca, que um dia ainda ia me curar. Eu relevava, achava que era só falta de empatia misturada com aquele ego inflado dele. Afinal, fora isso, ele parecia o marido perfeito para quem olhava de fora. Bem-sucedido, confiante, sempre falando em experiências de vida e em como ele era destemido. A viagem onde tudo aconteceu foi ideia dele. Um resort famoso por esportes radicais, paisagens lindas, fotos impressionantes para redes sociais. Desde o começo eu disse que só iria se não houvesse pressão para eu fazer nada que envolvesse altura. Ele riu, disse que estava tudo bem, que era só para descansar. Eu acreditei. Hoje sei o quanto fui ingênua. No terceiro dia, ele começou a insistir no tal bungee jumping. Primeiro foi suave, quase como uma sugestão inocente. Depois virou insistência. Depois chantagem emocional. Ele dizia que era o sonho dele, que casais tinham que se apoiar, que eu estava estragando a viagem. Quando eu chorei e disse que não conseguia, ele me chamou de exagerada. Disse que eu confiava nele para tudo, menos para isso. Eu estava exausta emocionalmente, cercada de estranhos, longe de casa, e comecei a me sentir culpada por algo que nunca deveria ser culpa minha. Quando chegamos na plataforma, minhas pernas já não me obedeciam. Eu tremia tanto que o instrutor percebeu. Ele perguntou se eu tinha certeza. Antes que eu respondesse, meu marido respondeu por mim, rindo, dizendo que eu só estava nervosa. Eu tentei falar, tentei dizer que não queria, que precisava descer. Foi aí que ele se aproximou de mim, falou no meu ouvido que era agora ou nunca, que eu ia agradecer depois e me empurrou. Não foi um empurrão acidental, não foi tropeço, foi um empurrão firme e decidido. Eu lembro do vazio no estômago, do grito que saiu de mim sem controle, da sensação de morte iminente. Lembro de apagar por alguns segundos. Quando acordei, estava sendo resgatada, em choque, com o corpo todo tremendo. Tive uma crise severa. Precisei de atendimento médico, sedação e acompanhamento psicológico imediato. No hospital, ele tentou transformar tudo em uma brincadeira que saiu do controle. Disse que eu tinha concordado, que eu só tinha entrado em pânico depois. Só que ele esqueceu de um detalhe importante. O resort inteiro tinha câmeras, o instrutor tinha relatado que eu estava visivelmente em pânico. E uma turista atrás de nós gravou tudo porque achou engraçado eu estar nervosa. No vídeo, dava para ouvir claramente eu dizendo não repetidas vezes, e ele dizendo vai logo antes de me empurrar. Quando voltei para casa, algo em mim tinha quebrado. Não só pela experiência traumática, mas pela clareza brutal. Eu não estava casada com alguém que me amava. Eu estava casada com alguém que precisava me controlar, me provar algo, me submeter. E mais importante, eu lembrei de algo que ele sempre dizia com orgulho. O maior medo dele não era morrer, não era sofrer, não era ficar sozinho. O maior medo dele era perder tudo que tinha. Dinheiro, status, casa, carros e imagem. Ele também esqueceu de outro detalhe importante. Nosso contrato pré-nupcial. Eu nunca fui boba. Meu patrimônio era consideravelmente maior que o dele, e meus advogados insistiram em cláusulas muito específicas, inclusive uma sobre violência física, psicológica ou qualquer ato que colocasse minha vida em risco de forma consciente. Ele assinou sem ler direito, achando que nunca precisaria se preocupar com isso. Entrei com o pedido de divórcio assim que recebi alta. Junto com o pedido, anexei o vídeo, os laudos médicos, os relatos do instrutor e das testemunhas. Meu advogado foi direto. Tentativa de homicídio por dolo eventual. Ele sabia do meu medo, sabia do risco, e mesmo assim me empurrou. No tribunal, ele tentou chorar, tentou dizer que me amava, que foi um erro, que nunca imaginou que daria tão errado. O juiz não se comoveu. O contrato pré-nupcial foi executado integralmente. Ele perdeu a casa onde morávamos, os carros que estavam no meu nome, acesso às contas conjuntas, investimentos, joias, absolutamente tudo que ele tanto ostentava. Além disso, teve que arcar com indenização por danos morais e psicológicos, além das custas do processo. A imagem de homem destemido e bem-sucedido dele ruiu quando a história veio à tona. Hoje ele chora dizendo que eu destruí a vida dele. Diz que fui cruel, que exagerei, que tudo poderia ter sido resolvido com uma conversa. Eu apenas respondi uma vez com calma. Ele transformou meu maior medo em realidade naquele dia. Eu apenas fiz o mesmo com o dele, usando a lei, a verdade e as escolhas que ele mesmo fez. Eu ainda faço terapia. Ainda luto contra crises de ansiedade. A altura continua sendo algo difícil para mim. Mas uma coisa eu não sinto mais, culpa. Porque quem brinca com o medo alheio, especialmente sabendo quanto aquilo machuca, precisa aprender que toda ação tem consequências. E algumas quedas não envolvem corda de segurança.